Uma mulher pública fez o que muitas mulheres sonham em fazer e não fazem. Escolheu a própria alma ao invés da aprovação dos outros. E a questão é que isso está incomodando muita gente, muito mais do que deveria. Ivete Sangalo anunciou o fim do seu casamento com o Daniel Cade depois de 17 anos. E a internet entrou em colapso. Todo mundo dizendo que não acredita mais no amor, que até ela se separou. Se nem uma artista consagrada consegue manter uma união, quem dirá os outros? Mas sabe o que ninguém está se perguntando? Por que uma mulher com 53 anos, no auge da sua carreira, com 3 filhos, com uma relação que aos olhos do mundo parecia perfeita, decidiu partir? Ivete Sangalo tem tudo o que a sociedade diz que uma mulher deveria ter para ser feliz. Uma carreira brilhante, um casamento longo, filhos incríveis, reconhecimento, estabilidade financeira e a admiração de milhões de pessoas. Portanto, ela deveria postar todos os dias um post de agradecimento pela vida perfeita que ela construiu. Porém, alguma coisa dentro dela estava dizendo que aquele não era mais o caminho. Mesmo que aparentemente e externamente tudo parecesse funcionar de forma perfeita. E é isso que mais assusta as pessoas. Porque se fosse uma separação por traição, por violência, por um drama escandaloso, todo mundo entenderia. Porque a sociedade aceita que você saia de um casamento quando você tem uma justificativa grande o suficiente. Quando a tragédia é pública. Mas quando você olha pra dentro e entende que aquilo não faz mais sentido, e você precisa seguir outro caminho, que a sua alma está escolhendo uma outra coisa, o mundo inteiro vira juiz da sua decisão. E a Ivete teve coragem de fazer, aos 53 anos, o que milhares de mulheres da minha audiência aos 40, 45, 50 tem medo de fazer. Ela escolheu a si mesma e sem esperar que a vida desmoronasse completamente antes dela tomar essa atitude. Ela não esperou ficar doente, ela não esperou ser traída, ela não esperou ter uma crise, ela não esperou que o mundo trouxesse um milagre para que não sobrasse nenhuma outra opção. Ela simplesmente ouviu o sussurro interno que dizia que era hora de mudar, que era hora de agir, e ela teve coragem para fazer isso. Dias antes do anúncio oficial, ela estava no palco do show da Clareou e falou exatamente sobre essa questão. Ela disse que a vida não anda, que a vida capota. Quando nós saímos de momentos difíceis, nós saímos renascendo, saímos vitoriosas. Portanto, naquele momento, ela estava ali anunciando claramente que ela estava em pleno processo de transformação. Uma transformação profunda, um renascimento mesmo. Ela não escondeu, ela não mentiu, ela não fingiu que estava tudo bem. Ela não sustentou a mentira da perfeição só para manter a aparência pública. Mas mesmo assim, a pressão social foi brutal, medonha, imediata. As redes sociais explodiram com gente dizendo que ela estava maluca por jogar uma família linda no lixo. Como se a decisão de terminar um casamento de 17 anos com 3 filhos envolvidos fosse algo irresponsável, impulsivo e leviano. A verdade que incomoda é que a Ivete fez exatamente aquilo que eu ensino para as minhas clientes e para minha audiência. Ela não esperou a tragédia chegar para se posicionar, para tomar uma decisão, para agir. Ela reconheceu que o desconforto interno que ela sentia não era frescura, não era uma fase, não era ingratidão. Era um legítimo chamado da alma dizendo que aquele ciclo chegou ao fim, que agora era hora de seguir outro rumo, de escrever uma nova história. Para a nossa sociedade, esse assunto de mudar a partir dos 50 anos é um grande tabu. Sabe por quê? Porque recomeçar a partir dos 50 assusta. Afinal, a sociedade vende a ideia de que a partir dos 50 anos você precisa aproveitar para colher os frutos daquilo que você viveu. Você precisa aproveitar a estabilidade. Ninguém espera que uma mulher nessa idade olhe para o que ela construiu e diga: preciso desmontar tudo isso e reconstruir novamente. Ninguém acha que é um movimento de coragem. Todo mundo acha que é um movimento de loucura. Mas sabe o que eu vejo quando eu olho para a decisão da Ivete? Eu vejo uma mulher madura que finalmente entendeu que não precisa de uma justificativa trágica para sair de onde ela não quer estar mais. Que não precisa esperar todo mundo entender para fazer aquilo que precisa ser feito. E é exatamente isso que conecta com aquilo que eu vejo todos os dias dentro dos meus atendimentos. Mulheres que têm tudo para serem felizes, mas que carregam um vazio sufocante aqui dentro do peito. Mulheres que passaram décadas se moldando para caber em papéis. O papel da boa esposa, da excelente profissional, da maravilhosa mãe, da amiga incrível, da mulher perfeita, mas que se perderam completamente de si mesmas durante todo esse trajeto. A grande diferença da Ivete para essas mulheres é que a Ivete tomou uma atitude, enquanto a grande maioria delas fica paralisada pelo medo do julgamento, pelo medo de magoar, pelo medo de decepcionar, pelo medo de parecer egoísta. Daí elas continuam fingindo que está tudo bem, continuam vivendo de aparências. Continuam se anulando um pouco mais. Continuam fingindo viver uma vida que não tem nada a ver com o que elas realmente estão sentindo. Até que chega um dia em que o corpo adoece e a alma grita. E daí não tem mais como ignorar. Ivete, ela não esperou esse momento chegar. Ela reconheceu o sinal antes e agiu. E essa é a maior lição de toda essa separação. Não é sobre desistir na primeira dificuldade. Não é sobre abandonar os compromissos por conta de um capricho. É reconhecer quando você já deu tudo que tinha para dar. Quando você já tentou tudo que podia tentar. Que você já se transformou em todas as versões possíveis de si mesma.
tentando fazer aquilo funcionar. Mas mesmo assim, o vazio continuou aqui dentro, berrando de forma ensurdecedora. A frase oficial do comunicado dela diz tudo. Essa é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Coerente com o que eles sentem internamente e não com o que o mundo externo espera. Amorosa porque reconhece que continuar fingindo, continuar forçando, continuar sustentando uma realidade que não é verdadeira é aprisionamento, não é amor. E é claro que a sociedade quer que você fique onde você está, que você aguente calada, que você se sacrifique, que você priorize a família ao invés de você mesma, que a estabilidade fale mais alto do que a felicidade. Mas quando uma mulher pública como a Ivete vem e rompe esse script, quando ela ousa escolher a própria verdade ao invés da aprovação coletiva, todo mundo entra em pânico, porque isso questiona as escolhas do mundo. E daí, as mulheres pensam assim: se a Ivete, que tem tudo, não está feliz, está tendo coragem para mudar, então talvez eu possa me questionar se eu também estou feliz. Se ela, que é admirada por milhões, está priorizando a própria alma ao invés da opinião pública, então talvez eu possa parar de viver para agradar os outros e viver para mim mesma. Se ela, aos 53 anos, está recomeçando, então talvez não seja tarde para mim também. E daí, quando as mulheres fazem esse questionamento, ficam assustadas, porque fazer essas perguntas faz com que elas olhem para dentro, faz com que elas olhem para as questões que elas passaram uma vida inteira evitando. A coragem da Ivete incomoda porque ela expõe a falta de coragem das outras mulheres. Portanto, eu preciso te dizer uma coisa muito importante, de uma forma muito direta e objetiva. Você não precisa de uma tragédia para ter permissão para sair do seu relacionamento. Você não precisa ser agredida fisicamente. Você não precisa ser traída. Você não precisa estar com a sua saúde mental completamente comprometida para reconhecer que esse aí não é mais o seu lugar. O desconforto interno, o vazio existencial, a sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa, a falta de conexão genuína dentro da sua relação e o sentimento de estar morrendo por dentro um pouquinho a cada dia são justificativas suficientes para você colocar um ponto final. Só que nós somos ensinadas durante uma vida inteira a minimizar todos esses sinais. Ouvimos que é frescura, que é uma fase, que todo relacionamento longo tem seus altos e baixos, que casamento é uma construção diária e que precisa de paciência. E é claro que tudo isso é verdade, só que até certo ponto. Existe uma diferença enorme entre você atravessar uma fase difícil dentro de um relacionamento que ainda tem vida, que ainda tem amor, e sustentar um relacionamento que já morreu faz muito tempo. E a Ivete reconheceu essa diferença. E ao invés de continuar fingindo, continuar arrastando, de esperar mais alguns anos para ver se alguma coisa ia mudar, ela teve coragem de olhar para toda essa história e agir. Agir de acordo com os sentimentos dela. E para mim, isso não é fracasso. É maturidade emocional no mais alto nível. Isso é amor próprio genuíno. Não aquele amor próprio de post motivacional raso, mas aquele amor próprio profundo que te faz escolher a sua integridade independente do julgamento alheio. Então eu quero te propor uma coisa. Olha para sua vida agora e avalia. Tá sentindo um aperto no peito? Você está se reconhecendo nessa história? Você tem tudo que gostaria de ter, mas está carregando um peso sufocante aqui dentro? Está fingindo que está tudo bem enquanto você está morrendo a cada dia? Você está esperando uma tragédia, uma justificativa escandalosa, uma traição, uma permissão externa para tomar uma atitude? Então eu quero te dizer o seguinte: coragem não é ir embora. Coragem é você admitir que não consegue ficar onde você morre um pouquinho a cada dia. Então eu te pergunto, quanto tempo mais você vai desperdiçar da sua vida em nome da aprovação alheia até finalmente ter coragem de escrever a sua própria história?